Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O dia da leitura e o mistério da serpente de bronze. Introdução: o herói e o conflito. Olá, pequenos heróis! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje é um dia extraordinário. Um dia de mergulhar fundo nas páginas do livro mais incrível que existe. Hoje celebramos o dia da leitura. E para marcar essa data, vamos abrir o tesouro das escrituras em uma história que parece saída de um filme de aventura, mas que aconteceu de verdade. Preparem seus corações, pois vamos viajar para o meio do deserto escaldante com o povo de Israel. Imagine o cenário: quilômetros e quilômetros de areia, rochas e um sol que não dá trégua. O povo de Israel estava na reta final de uma jornada que já durava 40 anos. Eles estavam cansados, exaustos. Eles haviam acabado de contornar a terra de Edom, um desvio longo e penoso, porque não lhes permitiram passar pelo caminho mais curto. Essa caminhada extra foi o estopim para algo terrível que estava escondido no coração do povo: a impaciência. O conflito aqui, pequenos heróis, não era contra um exército inimigo, mas contra a própria falta de gratidão. Mesmo vendo milagres todos os dias, como a coluna de nuvem que os guiava e o maná que caía do céu, o povo começou a reclamar. A Bíblia nos diz que a alma do povo se tornou impaciente no caminho. Eles começaram a olhar para trás para o Egito e a desprezar o cuidado de Deus. Eles falavam contra Moisés e, pior ainda, falavam contra o próprio Deus. Eles chamaram o maná, o pão dos anjos, de comida miserável. A murmuração se espalhou como uma doença pelo acampamento. E onde não há gratidão, o perigo se aproxima. Eles esqueceram que Deus era o seu provedor e começaram a vê-lo como um adversário. O palco estava armado para uma das lições mais duras e necessárias da história de Israel: o encontro tenso, o castigo do céu, enquanto as reclamações ecoavam pelas tendas. Algo sinistro começou a se mover silenciosamente sob a areia. O Senhor, em sua justiça, retirou sua mão protetora por um momento, para que o povo entendesse a gravidade de sua rebeldia. De repente, o acampamento foi invadido, não por soldados, mas por criaturas rastejantes e mortais, as serpentes ardentes. O clima de revolta transformou-se instantaneamente em um clima de terror absoluto. Imaginem o som: o sibilante das cobras surgindo de todos os lados, por baixo das tendas, por trás das pedras. Eram chamadas de ardentes, não apenas pela cor, mas pelo efeito devastador do seu veneno, que causava uma febre que queimava o corpo por dentro. Os gritos de reclamação foram substituídos por gritos de agonia. Homens valentes caíam, crianças choravam, e o luto começou a se espalhar por todas as tribos de Israel. Muitas pessoas morreram naquele dia. O encontro era tenso, porque não havia para onde fugir. No deserto aberto, as serpentes estavam em toda parte. O povo percebeu, da maneira mais dolorosa possível, que o pecado de murmurar contra Deus tem consequências fatais. O veneno da serpente era um reflexo físico do veneno da ingratidão que já estava em suas almas. Em meio ao caos, o orgulho foi quebrado. Eles correram até Moisés, aquele que momentos antes estavam criticando, e clamaram com sinceridade: pecamos, falamos contra o Senhor e contra você. Ore por nós. O desespero os levou ao único lugar de esperança: a intercessão. Moisés, com o coração de um verdadeiro líder e herói, não guardou rancor. Ele se prostrou e clamou a Deus pela vida daquele povo rebelde. Um milagre. A serpente de bronze levantada, a resposta de Deus ao clamor de Moisés, foi um dos milagres mais enigmáticos e profundos de toda a Bíblia. Deus não estalou os dedos e fez as serpentes desaparecerem instantaneamente. Ele deu uma instrução específica e estranha aos olhos humanos. Ele disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés agiu rápido. Ele fundiu o bronze, moldou a forma de uma serpente e a fixou no topo de um poste bem alto. Aquela haste foi erguida no centro do acampamento, para que pudesse ser vista de qualquer lugar, por mais longe que a pessoa estivesse. Agora, imaginem a cena: pequenos heróis. Um pai de família, caído no chão, sentindo o veneno queimar em suas veias,
vendo sua vida se apagar. Ele ouve o grito de Moisés. Olhem para a serpente de bronze. No poste, parecia loucura. Como olhar para uma imagem de metal poderia curar um veneno mortal? Mas era o teste da fé. Aqueles que em meio à dor escolheram acreditar na palavra de Deus e levantaram os olhos para o poste, sentiram o milagre acontecer na mesma hora. Onde havia morte, surgiu a vida. Onde havia febre, surgiu o frescor da saúde. O veneno parava de agir e a pessoa se levantava curada. Não era o bronze que curava, era a obediência e a fé na promessa divina. A serpente de bronze no alto da haste torna o seu estandarte da misericórdia de Deus no meio do juízo. O milagre estava disponível a todos, mas exigia uma decisão individual. Desviar os olhos da ferida e olhar para a solução de Deus. A história, lição e aplicação. Pequenos heróis. O dia da leitura serve para abrirmos nossos olhos para os mistérios de Deus. Milhares de anos depois desse evento no deserto, o próprio Jesus explicou por que isso aconteceu. Ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A primeira grande lição é sobre o símbolo da substituição. Por que uma serpente? A serpente representava o problema, o pecado e a maldição. Jesus, que nunca pecou, foi levantado na cruz e se tornou pecado por nós. Ele levou sobre si o veneno da nossa maldade. Quando olhamos para a cruz, vemos o juízo de Deus caindo sobre Jesus, para que não caísse sobre nós. A segunda lição é a simplicidade da fé. No deserto, os israelitas não precisavam fazer uma longa viagem, pagar uma fortuna ou realizar rituais complicados. Eles só precisavam olhar. Da mesma forma, a salvação que Jesus oferece não é algo que conquistamos com nossas próprias mãos ou por sermos bonzinhos. É um presente! O veneno do pecado está em todos nós, mas a cura é olhar para Jesus com fé, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. Apliquem isso na vida de vocês hoje. Pequenos heróis, quantas vezes nós murmuramos como o povo de Israel? Reclamamos da comida, da escola, do que não temos, esquecendo de agradecer por tudo o que Deus já nos deu. A murmuração é um veneno que adoece nossa alegria, mas, assim como no deserto, sempre há esperança. Se você sente que errou, se sente o peso do seu erro, não fique olhando para a ferida. Olhe para Jesus. Ele é o nosso herói, que foi levantado na cruz para nos dar vida eterna e transformar nossa ingratidão em louvor. Conclusão. Que história poderosa, não é mesmo? No dia da leitura, aprendemos que cada página da Bíblia aponta para uma verdade maior. A serpente de bronze era apenas uma sombra da luz maravilhosa que é Jesus Cristo. Ele é o remédio para todos os males do nosso coração. Se você aprendeu hoje que olhar para Jesus é o segredo da vida, deixe seu curtir aqui no vídeo. Isso ajuda a nossa mensagem a chegar a mais crianças que precisam de cura e esperança. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que anda meio desanimado ou reclamando de tudo, para que ele também aprenda a olhar para a cruz. E se você ainda não é um inscrito, clique no botão e venha fazer parte do exército dos pequenos heróis da Bíblia. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas leituras e aventuras bíblicas. Lembre-se, ler a Bíblia é descobrir o caminho da vida. Oração. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado por tua palavra. No dia da leitura de hoje, aprendemos como é perigoso deixar a ingratidão entrar em nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que murmuramos e reclamamos sem dar valor às tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por teres enviado Jesus para ser levantado na cruz por nós. Obrigado porque, ao olharmos para Ele, com fé, somos curados do veneno do pecado e recebemos a vida eterna. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Jesus, todos os dias, em todos os momentos de nossa jornada. Abençoa cada pequeno herói que assistiu a este vídeo, protegendo suas famílias e enchendo seus corações de gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre, pequenos heróis, em qualquer dificuldade, levante os olhos e olhe para Jesus. Um abraço cheio de fé e até a nossa próxima história no canal Pequenos Heróis
da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e